Oi, meus amores, vamos lá, apostila 2, exercícios propostos, módulo 13, página 79. Exercício 1. O ferro reage com ácido clorídrico de acordo com a equação representada a seguir, e ele me dá a reação. Para calcular a velocidade dessa reação, a concentração de HCl em função do tempo foi medida e os valores obtidos foram tabelados. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto da velocidade média da reação em mol por litro minuto no intervalo, grifem isso, de 5 a 8 minutos. Gente, na verdade aqui nós vamos calcular a velocidade de consumo de HCl. Se eu fosse calcular a velocidade média da reação, primeiro eu calcularia a velocidade de consumo do HCl, porque são os valores que eu tenho, né? Depois eu dividiria por 2. Porém, não teria alternativa, tá? Esse exercício. Então, esse exercício certo seria escrito assim: calcule a velocidade média de consumo do HCl, tá? No intervalo de 5 a 8 minutos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a tabela, né? E a velocidade do HCl vai ser como, né? É final menos inicial, variação da quantidade, variação da concentração, né? Então, final vai ser 0,100 mols por litro, né? Porque eu estou considerando o final como 8 minutos, menos o início, que ele falou no intervalo de 5 a 8, então 0,115 mols por litro. Tudo isso em módulo, lembre-se sempre que nós trabalharemos em módulo, né? Dividido pela variação do tempo. Fazendo esta continha, eu chego em 0,015 mols por litro divididinho por 3 minutos. E assim a velocidade vai ser de 5 vezes 10 a menos 3 mols por litro minuto. Ficaremos então com a letra D de dado. Certinho, meus amores? Vamos lá, exercício 2. Os conversores catalíticos de automóveis funcionam aumentando a velocidade de reações que transformam gases poluentes em gases não poluentes. Uma das reações conhecidas e ele me dá aqui a reação. Supondo que no conversor haja uma transformação, grifem isso, de 30 gramas de NO em 20 minutos. Então, 30 gramas em 20 minutos. Grifem, circulem 20 minutos. Teremos uma velocidade de formação, grifem isso, formação de N2 em gramas por minuto. O cara quer saber a velocidade de formação de N2 em gramas por minuto D. E ele me dá aqui as alternativas, minhas crianças mais do que lindas. Bom, vamos devagar aqui. Primeira coisinha, né? Eu tenho a reação, tá? Eu sei que a cada 2 mols de NO, eu tenho a formação de 1 mol de N2, beleza? Até aí fácil, extremamente fácil, tá? NO, 1 vezes 14, mais 1 vezes 16, ou seja, 1 mol de NO tem massa de 30 gramas. Calma, vamos devagar. N2, 2 vezes 14, 28 gramas. Então, a cada 1 mol de N2 tem 28 gramas. Então, eu posso reescrever assim: a cada 2 mols de NO, ou seja, 2 vezes 30 gramas, está para 1 vezes 28 gramas de N2, porque aqui, ó, 1 mol. Tá. Quanto que lá no texto ele falou que eu tinha de NO? 30 gramas, Gabi. Então, se 30 gramas de NO eu tenho, quantos gramas de N2 eu formarei? Ah, formarei 14 gramas apenas. Tá, mas lembre-se do texto. Ele disse que consome 30 gramas de NO em 20 minutos. Ou seja, em 20 minutos eu produzo 14 gramas de N2. Tá, ele quer a velocidade de N2? Ele quer. Então, eu sei que a velocidade N2 vai ser como? 14 gramas por 20 minutos, porque afinal de contas, em 20 minutos eu consumo 30 gramas de NO. Em 30 gramas de NO sendo consumido, eu produzo 14 gramas de N2. Isso tudo em 20 minutinhos. Então, assim, eu chego que a velocidade de produção de N2 vai ser de 0,7 gramas por minuto. E assim eu fico com a letra C. Beleza, gente? Exercício 3. Em um laboratório de química, 2 estudantes realizaram um experimento com o objetivo de determinar a velocidade da reação apresentada a seguir. E ele me dá aqui o carbonato de magnésio sólido reagindo com solução aquosa de HCl, formando uma solução aquosa onde nós teremos, né,
cloreto de magnésio, água líquida e CO2 gasoso. CO2 gasoso. Sabendo que a reação ocorre em um sistema aberto, o parâmetro do meio reacional que deve ser considerado para a determinação da velocidade dessa reação é. Ele me dá aqui as alternativas, né? Vamos pensar, eu tenho a reação. O que eu começo a pensar? Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, lei de Lavoisier. Você fala, perfeito, não tem problema nenhum. Só que tem um detalhe, gente linda. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Ele disse que o recipiente está aberto. Se o recipiente está aberto, o CO2 escapa para a atmosfera, porque eu tenho o quê? Um recipiente aberto. Se o recipiente estivesse fechado, eu poderia falar que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Certo? Certo, certo. Só que o recipiente está aberto. Como o recipiente está aberto, o gás sai. Então, nesse momento, eu sei que a massa final vai ser menor que a massa inicial. Mas por quê? Porque o recipiente está aberto. Então agora eu vou nas alternativas, né? Ele fala assim, letra A, diminuição da concentração de íons magnésio. Se você reparar bem, aqui eu tenho magnésio na forma de carbonato de magnésio, só que é sólido. Então a gente não consegue calcular a concentração. Depois da reação, ele se tornou o quê? Uma solução de cloreto de magnésio. Então aqui eu tenho íons magnésio em solução. Então a concentração de magnésio na solução ela aumentou e não diminuiu. Então a letra A, um absurdo. A letra B, o teor de umidade no interior do sistema. Nós estávamos aqui trabalhando em meio aquoso e continuamos trabalhando em meio aquoso. Então, umidade não é o parâmetro. Letra C, diminuição da massa total do sistema. Sim! Por que sim? Porque o sistema está aberto, então escapa CO2. Então, se o sistema está aberto e escapa CO2, eu não posso falar que a massa final, ou seja, a massa dos produtos, vai ser igual à massa dos reagentes. Se o sistema estivesse fechado, aí eu poderia falar que a massa inicial é igual à massa final, mas o sistema está aberto. Então, eu irei ficar com a letra C como resposta. A letra D ele fala variação da concentração de íons de HCl. Isso é um ácido forte, isso está ionizado em H+, Cl-. Isso é um sal solúvel, como eu disse, já o magnésio está na forma iônica e os íons cloreto também. Então a concentração de HCl permaneceu constante. E a letra E, ele fala elevação da pressão do sistema. O sistema está aberto, então a pressão permaneceu constante. Então só temos a letra C como resposta. Beleza, gente? Um beijo, bons estudos. Tchau, tchau.